nossa tradicional abertura, né, Henrique? Que o Henrique gosta. Por gentileza, Andréia. Para quem não me conhece, eu sou Andréia Pereira, sou uma das sócias da OA Investimentos, responsável pela parte de comunicação e marketing. E dando prosseguimento ao nosso projeto Call com Gestor, a gente hoje recebe o Bernardo Kleiman, sócio da HMC Itajubá Capital Advisors, que é representante exclusivo dos fundos da Bridgewater no Brasil. Tudo bom, Bernardo? Boa noite. Primeiro, muito obrigado a você e todo o time da AUA pelo convite. Obrigado a todos que se conectaram conosco nessa noite. Para quem, como falado, eu sou Bernardo, sócio da Itajubá. Só para uma breve introdução, estou nesse mercado financeiro desde 99. Tá? Comecei lá em 99 na Icatu Investimentos, depois passei pelo BBA, depois fiquei mais alguns anos na Icatu, até me juntar aqui, fazer parte aqui da construção da Itajubá, na qual eu estou desde 2008 por aqui. Tá? Como Itajubá, como você bem colocou, a gente representa grandes casas de gestão aqui no Brasil, uma delas sendo a própria Bridgewater. Tá? A gente já faz isso desde 2008 até hoje, e é uma coisa interessante que eu gosto de brincar, que a gente representa aqui e a gente admira. Então, a Bridgewater é uma casa que a gente tem uma admiração muito especial por eles. Vou passar a palavra aqui para o Henrique Bosquat, que vai fazer uma introdução, e aí a gente começa o nosso bate-papo. Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Call com Gestor. E aproveitando aqui o gancho do Bernardo, essa palavra admiração, vocês vão ver no decorrer da live quem é, qual a reputação, qual a expertise da Bridgewater, no qual a Itajubá é representante aqui no país. Então, vocês vão ter uma interação muito bacana, com conteúdo de qualidade, e vamos ter aqui uma hora de um bate-papo muito rico, com toda certeza. Andréia, por gentileza. Com certeza. Bernardo, normalmente a gente começa as nossas lives contextualizando o ambiente global, né? A gente passa para os Estados Unidos, Ásia, Europa. Vamos manter essa dinâmica, mas eu queria já começar com uma pergunta sobre um tema que tem pautado nossas reuniões com clientes e que a gente ainda vai abordar esse tema aí pelos próximos 2, 3 anos, que é a inflação, né? Com pressão do preço de commodity, complementado pelo nível de desemprego. Como é que vocês estão vendo essa questão da inflação nos Estados Unidos? Como é que vocês estão avaliando os movimentos do Fed? Queria começar por aí, essa nossa live de hoje. Não, perfeito. Eu acho que inflação realmente é o tema do momento. Eu acho que vai ser o tema, não somente o tema do momento de hoje, como você bem colocou, André, vai ficar aí, acho que na pauta nossa durante um bom tempo. Tá? E a nossa visão, quer dizer, suportada pela Bridgewater, é muito que não parece dessa vez, como a gente viu no passado, que a gente vai ter ali um soluço de inflação e essa inflação vai amenizar ao longo do tempo. Por quê? Tá? Quais são os fatores que, se você olhar, parece que essa inflação vai ser diferente dessa vez e pode persistir durante um bom tempo aqui conosco? A primeira foi a mudança que aconteceu no ano passado, quando você pensa em suporte econômico. Né? As outras crises, elas foram enfrentadas de uma maneira muito diferente que a crise que a gente enfrentou no ano passado, da forma como foi enfrentada a crise no ano passado. Nas anteriores, né, como é que os agentes econômicos agiam, como é que eles fizeram? Né? A primeira é reduzir juros, quer dizer, estimular a tomada de crédito com a redução de juros. Quando a gente teve a crise lá de 2008, foi muito feito em função do famoso QE, que eram os bancos centrais imprimindo literalmente dinheiro e colocando dinheiro no mercado via a compra de ativos financeiros. Então, essa foi a segunda forma, no qual você não gera uma inflação de consumo, o que teve foi uma inflação de ativos. Então, os ativos financeiros se beneficiaram bastante da crise de 2008 para cá. O que aconteceu de diferente no ano passado? O que aconteceu de diferente no ano passado foi que o governo, dado todo o problema do Covid, entendeu que seria mais efetivo, isso também já era uma visão da Bridgewater já há algum tempo, que seria muito mais efetivo, ao invés de deixar o Banco Central com essa difícil tarefa de reativar a economia, resolveram, vamos dar o dinheiro diretamente para os consumidores. Então, se você olhar, isso não aconteceu somente nos Estados Unidos, aconteceu em outras áreas do mundo, inclusive no Brasil, tá? No qual o governo foi lá e falou, olha, eu te dou esse suporte. Ele deu um cheque direto para o cidadão. Tá?
Como muito a imensa maioria das pessoas estava em um ambiente de confinamento, um ambiente de que não poderia usufruir de todos esses recursos, o que acabou acontecendo foi que o índice o nível de poupança, né, de investimento das pessoas subiu, né, e está num patamar elevado quando você pensa em termos de Estados Unidos, acima das suas médias históricas. Então, teve um incremento de renda, que é uma coisa muito única quando você pensa em crise. Normalmente, em crise, você pensa em perda de renda. O que a gente teve foi um incremento de renda nesse período. Tá? E, além disso, tinha alguns componentes que vinham aí já, de alguma forma, atrapalhando as cadeias produtivas. Tá? Se você pensa no trade war, que já vinha ali no ambiente Trump, as discussões entre China e Estados Unidos, várias cadeias produtivas estavam sendo discutidas nesse ambiente. Quando você pensa o Covid, balançou demais a questão da logística. Né? E um exemplo interessante de você notar foi essa questão dos semicondutores. Né? Se você pensasse no mundo há 10 anos atrás, você tinha, sei lá, 50 produtores. Hoje você tem 2 ou 3. Então, também teve uma concentração em alguns ambientes no qual de produtividade que diminuiu a competição. Dado isso, o que a gente olha para frente? Primeiro, você teve uma impressão de dinheiro nunca vista, uma ordem só igual ao que aconteceu no pós-guerra, e você tem várias economias, principalmente os Estados Unidos, começando a se reabrir. Então, a gente acha que muito provavelmente você vai ter uma demanda forte sobre diversos itens de consumo, quer dizer, a vida voltando à normalidade, e você também teve, durante esse período, né, por todas as incertezas que aconteceram, um investimento muito baixo para aumentar a capacidade produtiva. A gente passou nesse ambiente de Covid, o que as empresas fizeram? Na verdade, apertaram-se o cinto, né, o piloto sumiu, aperte-se o cinto, vamos montar aqui em ambiente de defesa. Não se falava ali naquele ambiente de Covid, pelo menos pouco pôde se acompanhar de investimentos em termos de ampliar a produção. As pessoas não sabiam nem quando as pessoas voltariam a consumir. Então, eu acho que tem um ambiente diferente, tá? E que muito provavelmente a gente vai escutar de inflação durante um bom período de tempo. Pelo menos essa é a visão da Bridgewater, que você não deveria, como investidor, tirar isso da mesa, deixar de colocar isso em consideração para a construção de portfólio. Não é que temos certeza que terá inflação ou não, acho que ninguém tem certeza. A inflação é um bicho que é muito difícil de você identificar, monitorar e por aí vai. Mas o que você tem que ter em conta é que, de uma maneira não vista, a gente teve 3 meses, os 3 últimos meses, a inflação americana, se você anualizasse, seria inflação de acima de 2 dígitos. Quando a gente pensa pela perspectiva de brasileiro, você fala, não, isso não parece muito, porque a gente tem uma economia fechada, a gente tem uma cadeia de produtividade bastante restrita. Quando você pensa na maior economia do mundo, globalizada, amplamente conectada com o mundo inteiro, a capacidade disso refletir ao redor do mundo é muito maior do que quando a gente pensa em Brasil. Então, quando as pessoas pensam a inflação nos Estados Unidos é relevante, é muito relevante. Estamos falando do motor do mundo, o principal país, tendo uma cadeia produtiva muito conectada com o restante do mundo. Então, ter inflação lá é um bicho muito mais difícil de ser domado do que uma inflação no Brasil, um país que a gente sabe que transaciona muito pouco com o restante do mundo. Então, eu acho que sim, esse tema deveria estar na pauta, deveria ser levado em conta. É um tema que a Bridgewater está olhando com uma lupa enorme, pensando nos próximos anos, nesse ano e nos próximos anos. Muito bom. Vamos desenvolver isso mais à frente, quando a gente entrar em estratégias de portfólio. Mas vamos focar um olhar agora mais condensado nos Estados Unidos. Como você disse, maior nação, maior PIB, maior economia, uma locomotiva. E houve uma troca de governos com características bem diferentes recentemente, né? Então, o que a agenda Biden pode agregar em relação à melhor condução das políticas multilaterais e ao ritmo da atividade econômica global nessa recuperação? E a gente já identificou uma maior proximidade com a ciência, um foco maior no combate às mudanças climáticas, práticas de sustentabilidade
e inclusão social. Como vocês estão avaliando essa nova gestão e o que pode vir por aí pelos próximos anos do mandato? Não, belo ponto, Henrique. Eu acho que esse é um ponto que está todo mundo olhando de perto também. Eu acho que claramente você tem uma agenda mais pró-ciência, né? Pró essa questão de energia renovável, de infraestrutura. Acho que esse plano Biden de desenvolvimento ninguém sabe ainda exatamente o tamanho, mas deve vir de uma forma a ter um impacto bastante relevante. Um ponto positivo, que já vem antes do Biden, já vinha na era Trump, esse gosto por gastar, né, por investir. A gente já conhece isso no Brasil, mas você vendo isso na maior economia do mundo, é um negócio a olhar com lupa, a questão fiscal. Então, acho que tem aí uma agenda no sentido de usar a máquina, usar o balanço público para ativar e para modelar uma economia com mais investimentos em infraestrutura e energia limpa. Isso claramente é uma visão. Um outro ponto que eu acho relativamente positivo é a questão de você pensar também num ambiente de estabilidade. Quer dizer, a gente teve durante muito tempo uma economia americana aquecida e, eu gosto de dizer, de você ainda tendo um gestor colocando mais lenha na fogueira, né? Diminuindo taxas, diminuindo restrições ou regulamentações para o ambiente corporativo, né? O que a gente vê nessa agenda Biden é um pouco mais de balanço nesse sentido, né? Você vai ver que tem uma discussão aí de taxar um pouco mais as empresas, quer dizer, de tentar de alguma forma atacar um pouco do que foi esse incremento de desigualdade, que os Estados Unidos está num dos níveis mais altos, né, também voltando para o nível lá igual, próximo da Segunda Guerra Mundial, de desigualdade entre os mais ricos e os menos favorecidos. Então, tem uma agenda, teoricamente, para equalizar um pouco essa conta, o que pode, num primeiro momento, na nossa visão, ser ruim ou negativo para alguns ativos financeiros, mas que no médio e longo prazo pode ser interessante se pensando em sustentabilidade da economia americana. Tá? Acho que a gente vai ter um pouco mais de visibilidade aí, eu diria, nos próximos meses, mas claramente mostra-se um caminho com um pensamento mais sustentável em termos de economia e também com uma discussão, eu diria, menos fervorosa, menos derrompantes com relação à China, né? Acho que vai ter aí uma discussão, uma reconexão com a Europa, tem muita coisa interessante ainda, mas eu acho que é nesse caminho, né, de você ter ali uma busca mais pela sustentabilidade, tanto na parte de balanço, quanto na parte ambiental. Joia, vamos tentar encadear aqui a tua linha de raciocínio, falando da segunda maior potência econômica do mundo, que eu chamo lá de mundo China e seus vizinhos asiáticos. A gente encontra um dinamismo impressionante, é uma região hiperpopulosa, tem desafios próprios de prover alimentação, bem-estar, infraestrutura crescente à sociedade. Quais são as principais oportunidades que o time do Rei Dário mapeia naquela região? Quais os riscos de maior acirramento para essa disputa de liderança e hegemonia global entre essas duas grandes superpotências? Eu acho que a discussão vai continuar em todas as frentes, né? Eu acho que vai ser tanto na frente, quando você pensa numa liderança global, né, numa hegemonia, né, o Ray Dalio tem escrito várias coisas a esse respeito, disponíveis na internet para quem se tiver interesse e quiser aprofundar sobre esses desenvolvimentos, né, desse mundo que ele está chamando hoje em dia de esse mundo tripolar, tá? Esse império emergente, né, questionando a liderança do império existente, estamos falando dos Estados Unidos, e acho que vai ver essa discussão em diversas frentes. Na parte educacional, na parte de tecnologia está muito forte, a gente tem visto as restrições americanas perante a China. Na parte de militar, estamos falando ali na Ásia, tem várias discussões nesse sentido, mas o que a gente pode, pensando na visão de investidor,
eu acho que um ponto importante, né, dando um passo atrás de pensar o que se esperar, se você olhar para a Ásia, né, depois desse ambiente, depois desse choque de Covid, o que a gente pode perceber é que, diferentemente das economias ocidentais, eles enfrentaram de melhor forma o vírus e precisaram gastar muito menos balanço do que as economias ocidentais. Então, assim, é muito importante para o investidor pensar que a Ásia está saindo dessa crise com mais capacidade de fazer política monetária, de cortar e subir juros. Juros estão em patamares, o que, obviamente, Estados Unidos menos e Europa menos ainda, né, com juros já no campo negativo, e também com mais capacidade de usar balanço. Então, acho que esse é um ponto importante, né? Normalmente, o que acontecia numa crise eram os países emergentes saírem mais fracos, olhando emergentes para o lado da Ásia, do que os países desenvolvidos. O que a gente olha agora é uma Ásia saindo mais forte, com mais capacidade de investir, mostrando uma capacidade organizacional bastante robusta, né? Mostrou para enfrentar o vírus. Então, eu acho que você olhando para o mundo, olhando para frente, você não considerar essa região, eu diria que é um ponto preocupante, porque se você pensar o mundo hoje, né, em termos de contribuição para o PIB global, a China hoje tem uma relevância maior do que até mesmo o próprio Estados Unidos. Então, o que a Bridgewater gosta de salientar é que a gente está vivendo num mundo tripolar, entre Europa, Estados Unidos e China, né? E esse mundo tende a perdurar, só que quando você olha para a questão de construção do portfólio, 60% dos investimentos globais estão concentrados nos Estados Unidos. Então, tem um pouco de uma distorção entre a relevância da China e dos países asiáticos ali ao seu redor, o que representa em termos de contribuição para o PIB, em termos de produção global, em termos de potencial de crescimento, e o que efetivamente você tem do outro lado, em termos de alocação de recursos, desenvolvimento econômico, desenvolvimento de investimentos, alocação dos investidores. Então, eu acho que, sim, o Ray Dalio tem sido enfático no seguinte sentido: pensar globalmente como investimento e não considerar a China como uma parte relevante. Muitos investidores hoje em dia colocam ao redor de 5%, 6%, 3%, é você não levar em conta o peso atual da China, não estou falando nem o peso futuro. Tá? Perfeito. Vamos falar agora do terceiro ponto aí do mundo tripolar, né, que é a Europa. Hoje em dia é formado pelo bloco da zona do euro e o Reino Unido, né, que fez o Brexit. Quais os setores econômicos se destacam nessa região e que podem trazer alfa para os portfólios globais? E como é que vocês analisam a atuação do BC europeu relativamente atrasado em relação ao Fed dos Estados Unidos? Não, perfeito. Acho que esse Europa, né? Se você for pensar, a Europa ficou um pouco para trás, tá? Tanto em termos de retorno, né? Não tanto em termos de estar uma situação mais frágil quando você pensa em termos de capacidade de fazer política monetária e capacidade de usar balanço, né? Tem uma discussão muito grande, é muito mais difícil você consensuar entre diversos países do que ter governos centralizados como China, mais ainda, ou até mesmo os Estados Unidos. Então, a Europa tem os seus desafios, mas ainda continua sendo um produtor muito importante para o mundo, né? Com diversas oportunidades. Estamos falando aí do terceiro, o segundo maior bloco econômico, né? Pensando ali em termos de PIB, o tamanho da sua economia. Então, descartar a Europa ou tirar a Europa do jogo, você pode estar deixando de olhar empresas e mercados relevantes, né? E esse diferencial de juros entre Europa e Estados Unidos também pode ser benéfico para portfólios que olhem para a Europa de forma arrediada. Então, o que eu falo com isso, né? Você ter um portfólio na Europa e fazer esse hedge para algum outro moeda, você acaba trazendo um carrego positivo quando você olha para lá. Então, acho que assim, descartar a Europa não parece ser razoável. A Europa ficou para trás em termos de retorno, vem enfrentando o vírus, parece que vai sair bem. A gente vê questões da Inglaterra, vem acelerando a questão da vacinação. Eu acho que não considerar para a construção de portfólio a Europa me parece um erro, e eu acho que tê-la
com um gestor com capacidade de entender e olhar oportunidades lá, de fazer a seleção e olhar oportunidades, certamente vai agregar para portfólio. Eu acho que descartar a Europa parece uma coisa... eles estão em uma situação um pouco mais frágil, mas continua sendo com muita oportunidade, dado o tamanho da economia por lá. Tá? E que setores a Bridge observa que ela tem mais atenção e mais carinho lá naquela região do continente europeu? Não, perfeito. O Henrique, na visão da Bridgewater, como sendo um gestor mais macro, mais top-down, né, ele não faz esse trabalho tão bottom-up de olhar ali ativo a ativo. A visão da Bridgewater tem muito mais essa pegada de você olhar o ambiente macro, como é que estão as condições econômicas, do que efetivamente ir ali no dia a dia de setor e tal. Você teria que olhar para um gestor mais ativo. No caso da Bridgewater, essa atividade vem em função dessa visão macro. Então, se você olhar em termos de perspectivas, né, você tem ali Inglaterra, né, estamos pensando aqui, Inglaterra numa situação um pouco mais frágil em termos de moeda e capacidade de atrair investimentos, tanto nessa questão da saída do Brexit, tem ali algumas oportunidades direcionais nesse sentido. Tá? O enfraquecimento da Libra é uma posição, tem sido uma posição relevante ali no portfólio da Bridgewater, como você tem temas no sentido de uma retomada mais forte do que as pessoas estão imaginando do crescimento europeu. Tá? Então, acho que tem ali uma retomada econômica que está pouco no preço, o mercado um pouco mais defasado quando você olha os valuations de Europa versus os Estados Unidos. Os Estados Unidos está muito mais no preço do que a Europa quando você olha para o mercado de bolsa. Tá? Perfeito. Deixa eu pegar aqui um gancho no que você também já disse, você falou de admiração, então eu reservei aqui uma pergunta para a gente aprofundar um pouco da história do Rei Dalio, quase 50 anos de mercado, montou uma empresa que nessas 5 décadas constituiu uma reputação sólida e se mantém como um dos maiores e mais renomados hedge funds do mundo. Os principais executivos que trabalham com ele estão na equipe, o Bob Price há 35 anos, o Greg há 25 anos, então isso acho que é um atributo. Então comenta para a gente um pouquinho dessa robustez de processo e um pouco também das 5 grandes lições do Rei Dalio. Acho que para todo investidor é importante incorporar isso no seu dia a dia, e aqui para a gente na OL, a gente procura utilizar intensivamente esses conceitos. Por gentileza, Bernardo. Não, perfeito. Acho que contando um pouco da história da Bridgewater, né, para quem não conhece a casa, a Bridgewater nasceu lá em 1975, então são mais de 45 anos aí de história. Eles começaram primeiramente como uma casa de pesquisa, né, muito ligada à consultoria de risco, né, olhando, principalmente fazendo para investidores sofisticados. Tem uma história interessante que não sei se vocês conhecem, que foi a construção da oferta dos nuggets pelo McDonald's, né, que a Bridgewater participou. Na verdade, o Ray Dalio foi convidado pela associação de fabricantes lá de frangos e pelo próprio McDonald's para pensar numa solução de como colocar um produto que tinha uma forte oscilação de preço, né, que era o frango na época, na década de 70, em 70 e poucos. E aí o Ray Dalio, quer dizer, a cabeça dele sempre funcionou em dividir as partes, né, em tentar o tempo inteiro dividir o problema em diversas pequenas partes, e ele entendeu ali que a oscilação do preço do frango estava muito mais ligado, né, que o frango, na verdade, no final, quando ele ia para abate, quando ele ia para a mesa, era nada mais nada menos que o somatório lá do pintinho pequeno, que era uma parcela muito pequena do custo final, mas mais da soja e do milho. Então, se você fizesse um hedge adequado de quanto era o consumo de milho e de soja, você poderia ter um preço mais estável ali na frente. Então, essa cabeça, né, de consultoria, de pensar risco, pensar as dificuldades dos investidores, tornou a Bridgewater elegível, né, lá no final da década de 80, para receber o seu primeiro mandato de gestão do Banco Mundial. Dali em diante, a Bridgewater passou a fazer 100% gestão de ativos. Então, desde o final da década de 80 até hoje, a única fonte de receita da Bridgewater, a taxa de administração e de performance, fazendo gestão de portfólios para investidores sofisticados desde então. Então, a Bridgewater, nesses 45 anos de idade, ela basicamente só tem 2 únicos portfólios,
Então, acho que mostra muito o foco da casa. Os pilares de construção da Bridgewater são basicamente 3. Primeiro, buscar o tempo inteiro, através de uma pesquisa muito fundamentalista, as relações de causa e efeito, que sejam atemporais e universais. Então, a Bridgewater não gosta daquelas ideias de investimento que servem para hoje ou para amanhã apenas. Ela gosta de buscar as relações que são perenes, que você sabe que, se você tiver uma surpresa negativa de crescimento econômico hoje, quais vão ser os impactos dos ativos amanhã, quais os ativos que sofrem mais e menos com dados negativos, com surpresas negativas ou com surpresas positivas. Então, ela busca o tempo inteiro achar essas relações, escrever essas relações. Um dos ensinamentos do Ray, que ele falou na Expert do ano passado, não existe progresso sem dor e reflexão. Então, muito do progresso da Bridgewater, que muita gente pensa, né, olha para o Ray Dalio, olha para a Bridgewater e fala, foi um caminho reto, né, de uma boa ideia até o sucesso. Tiveram vários percalços, e o Ray faz questão de contar diversos deles no livro, no Principles, né, que é um livro que mostra um pouco de onde veio essa construção da filosofia da Bridgewater. Mas isso é um pilar importante, é você colocar no papel sempre os princípios que te levaram a tomar uma atitude, para que você tenha a oportunidade de voltar no tempo e ver aonde você estava certo, onde você estava errado, como é que você pode fazer de melhor forma. Então, essa é a questão do fundamentalismo, né, de você pensar ali de forma fundamentalista o tempo inteiro, dissecando os problemas. O segundo pilar da Bridgewater vem na sistematização. Muita gente entende sistematização como robôs operando, formas quantitativas de você achar distorções no mercado. Na visão da Bridgewater, é muito mais como você ter uma forma organizada, né, como se tivesse um plano de ação já montado, que ele fosse executado, indiferente da vontade do Bernardo, da vontade do Henrique, que ele estivesse ali sempre pronto para ser executado. Então, se acontecer isso, eu faço aquilo. Se acontecer Z, eu faço D e por aí vai. Então, a Bridgewater nada leva para portfólio que não tem uma regra clara de como esse ativo anda. Então, a sistematização vem muito nesse pilar. E a terceira, e não menos importante, é a diversificação, né? Que quando você olha essa história da Bridgewater, diversas vezes o Ray Dalio foi questionado, como é que você consegue ser tão consistente durante tanto tempo, gerando retornos diferenciados? Ele fala, o segredo é a diversificação. É uma outra coisa que ele falou na Expert, que é muito legal trazer para aqui, que é se o investidor tivesse que ter um santo graal, esse santo graal deveria ser a diversificação. E isso na Bridgewater é levado à quinta potência. Por que isso é importante? Se você pensa matematicamente, é muito mais fácil você ter consistência tendo várias fontes de retorno do que você operar apenas 2, 3, 4 ativos. Então, todos os mandatos da Bridgewater, o que eles operam? 70 mercados, 50 mercados, 70 mercados, 150 mercados, muitas vezes. Para quê? Para você ganhar um pouquinho em cada um desses mercados, sempre de forma diversificada, sem nenhuma grande concentração específica. E aí vem de um outro ensinamento do Ray Dalio, que é bem interessante, que ele diz que o fracasso, muitas vezes, é o melhor momento para você repensar para frente, mudar seus processos e tudo. Essa mesma década de 70, na época que a Bridgewater ainda era uma consultoria, o Ray Dalio teve uma visão de uma grande crise, que não vem o caso aqui, mas que ele ficou tão convicto dessa crise que ele propagou aos 4 ventos e foi convidado para ir ao Congresso americano para falar sobre essa crise, que nunca aconteceu. Ele fala que falhar publicamente de forma tão grotesca, de forma tão grande, tornou ele um paranoico de pensar o que eu não estou percebendo, o que eu não estou vendo, o que pode dar errado. E nunca acreditar que você pode ter a certeza sobre alguma coisa. E você sempre pode estar errado. Então, essa diversificação vem desse pilar, de você, ao tempo inteiro, saber que não importa o quanto você tem estudado, não importa o quanto você tem, economia é um negócio complexo, é uma relação de causa e efeito entre pessoas, entre seres humanos, que você sempre pode estar errado. Então, quando a gente falou aqui de inflação no começo, Bridgewater pode estar errado sobre inflação, mas você nunca vai deixar de considerar a inflação na construção do seu portfólio. A mesma coisa você pensa para as outras áreas. Então, diversificação é um pilar super importante. Então, essa é a história da Bridgewater. Sempre pensar 3 pilares e, de forma muito focada, focar em poucas coisas para fazer bem.
Então, são somente 2 portfólios ou a junção desses 2 portfólios que eles oferecem para os seus respectivos investidores. Perfeito. Você acabou falando bastante do nosso mantra, né, Henrique? Diversificação, diversificação. E até aqui alguns sorrisos. Eu sou esse paranoico da Você está sorrindo aí, eu estou vendo. E vai muito de encontro com uma pergunta que os clientes sempre fazem, né? Como é que a gente vai criar, implementar uma carteira de investimento que performe bem em todos os ambientes econômicos? Diversificação, diversificação, diversificação. Você acabou respondendo. E eu queria que você entrasse agora também falando um pouco da importância do rebalanceamento dos portfólios de tempos em tempos. E como é que a equipe de gestão de vocês faz para ter um olhar para tantos ativos e estratégias internacionais ao mesmo tempo, num ambiente de extrema concorrência, né, que a gente está vivendo? Fala um pouquinho de como vocês lidam com esse tema, que é o rebalanceamento, e a importância aí das horas de voo conjuntas aí da equipe de vocês. Não, esse é um ponto, André, super importante. Eu acho que a Bridgewater tem um fator também muito relevante e diferencial, que esse time joga junto há muito tempo. Então, o senior team, que a gente fala que é o time que comanda a Bridgewater, como o Henrique bem colocou, que é o Greg, o Ray e o Bob, eles jogam juntos há mais de 25 anos. Então, assim, essa intimidade de você saber olhar para ao lado e saber... Não precisa falar que está pegando fogo, as pessoas já sabem saber para onde corre, para onde pega ali o extintor, o que faz, é que eu digo que é aquela marinheiro bom só se faz com mar revolto, né? Então, você navegar em mar revolto com pessoas durante diversas crises te faz ter um entendimento melhor e saber como é que as pessoas reagem em situações extremas. Então, acho que esse é um histórico que a Bridgewater tem de mais de 25 anos jogando junto o senior team da Bridgewater. Então, esse é um ponto importante que eu acho que sempre quando olhar casas de gestão, olhar o tempo que o time joga junto, faz muita diferença. O segundo ponto sobre a diversificação, como fazer a diversificação, a solução que a Bridgewater teve para operar 70, 150 mercados foi a sistematização, né? Foi olhar para os portfólios e construir regras claras que o tempo inteiro estejam fazendo contas do benefício de rebalancear ou não rebalancear. Porque quando você rebalanceia, você tem um custo de trading, você tem um custo de entrar e sair do mercado. Então, você fazer isso de forma organizada, no momento correto, para você não perder o benefício da diversificação, mas também não incorrer no risco de custo excessivos para o portfólio, isso é uma coisa que a Bridgewater faz de forma sistemática, o tempo inteiro fazendo essa conta. Qual é o benefício que eu tenho de rebalancear o meu portfólio, de trazer ao plano original, dado o custo que eu vou incorrer para rebalancear. Esse é um dado importante, porque se você fizesse isso todos os dias, ou na pior hipótese, explorando aqui, levando isso à quinta potência, você teria um custo muito alto. Então, isso aí é uma arte mesmo. Eu acho que os investidores têm que fazer o tempo inteiro essa conta. Eu acho que nada melhor do que vocês para orientá-los eles nesse sentido, de qual é o melhor momento, né? Eu acho que manter portfólios balanceados é essencial. Esse é um dos principais segredos da Bridgewater para conseguir entregar nesses mais de 45 anos de história aí retornos consistentes, operar de forma sistemática e sempre olhando relações que não sejam relações de hoje, são relações atemporais, né? Relações de causa e efeito, né? A construção de um dos mandatos mais famosos da Bridgewater, que é o All-Weather, que é o fundo pensado para navegar através dos ciclos econômicos, foi um pouco disso. Como é que eu acho relações robustas que eu posso confiar para construir o meu suado dinheirinho ao longo do tempo, né? Para que ele continue ali rendendo de forma consistente, é essa diversificação e baseada nessas relações de causa e efeito, né? Porque a economia é isso, né? Acho que é um belo exemplo de relações de causa e efeito o tempo inteiro. Você aumenta muito o preço do tomate, as pessoas param de consumir tomate, vão consumir uma outra coisa e vice-versa. No mercado financeiro é exatamente a mesma relação, um pouco mais complexa, mas a relação é a mesma de qualquer outro mercado. Pegando esse ponto das relações de longo prazo, vamos falar um pouco de sustentabilidade, melhores práticas, daquela sigla impactante que é o ESG, né? Que aqui no Brasil ganhou um grande impulso, até por conta da XP. Vamos dar os méritos e os créditos. Como é que essa pauta é conduzida pela equipe do Rei Dalio? E lá eu vejo que eles usam uma sigla um pouquinho diferente,
que é a SDG. Como isso pode ser interpretado, seguindo diferenciais e potenciais de impacto dessa dinâmica e os compromissos assumidos na Assembleia Geral da ONU? Conta um pouquinho para a gente do SDG, que certamente combina bem com o ISD. Perfeito, Henrique. A Bridgewater, já há bastante tempo, estamos falando aí de há mais de 5 anos, eles vêm dedicando recursos robustos para pensar os impactos da questão da sustentabilidade, das questões de ESG nos portfólios, né? Um grande gestor macro, né, que pensa o tempo inteiro sobre os ativos não pode tirar da conta a demanda que vai ser futura sobre óleo, a demanda futura sobre carvão, o quanto essas desigualdades sociais vão impactar, como impactaram no ano passado a ação dos governos para suportar as pessoas ou não. Então, a Bridgewater vem estudando e os seus portfólios vêm sendo impactados já há mais de 5 anos quando você pensa nesses grandes temas globais, que são a questão do clima, a questão das desigualdades, as tensões sociais e por aí vai. Mas, em 2017, a Bridgewater fez um movimento importante que foi trazer para o seu time o ex-CEO do Fundo Soberano da Dinamarca, que é um dos principais fundos soberanos do mundo, que é o Carsten. O Carsten veio para a Bridgewater para pensar o que significaria ter investimento de impacto. Quando você pensa em ESG, você está pensando nas melhores partes. Como é que você torna esse pensamento um investimento de impacto? E aí a Bridgewater começou a pensar, quer dizer, faz mais de 4 anos, o que é possível fazer sobre impacto. Até que, recentemente, a gente acabou de subir na plataforma, na quinta-feira passada, o All-Weather Sustainability, que é o pensamento, que é a expressão da Bridgewater. Eu acho que é um marco importante para o mercado financeiro, quando você pensa no maior hedge fund do mundo, criando um fundo de sustentabilidade. Eu acho que quando a gente olhar, daqui a 5 anos, olhar para trás e falar, olha, nós participamos desse lançamento global. Acho que esse é o engajamento da XP, que você colocou todos os méritos na mesa. Então, a Bridgewater pensa a sustentabilidade como um passo à frente das questões ESG. Por que eu estou falando isso? Quando você pensa em ESG, vamos pegar o exemplo de uma empresa. Tá? A empresa pode ter as melhores práticas ESG, tá? Vamos pensar aqui em termos de uma petroleira, né? Uma empresa que produz petróleo. Ela pode ter, vamos dizer que ela tenha práticas que sejam robustas o suficiente, que ela elimine a sua pegada de carbono, que ela trate bem a sua comunidade, que ela trate bem o minoritário, que ela tenha práticas de promover a igualdade, ter tanto mulheres quanto homens nas suas respectivas lideranças e por aí vai. Então, ela tem a nota 1000 em ESG. Mas o ativo que ela produz não está ligado com um mundo mais sustentável. Vai de encontro a coisas como energia renovável, vai de encontro a coisas como aquecimento do clima. Quando a Bridgewater pensou sustentabilidade, eles partiram de um princípio que eram as SDGs, como você bem colocou, que são os objetivos, trazendo para o português, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Então, essas são as SDGs. E esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, eles foram ratificados em 2015 por mais de 190 países. Então, a Bridgewater falou, tem muita discussão sobre sustentabilidade. Dado que já mais de 190 líderes sentaram na mesa, discutiram durante anos e conseguiram identificar 17 objetivos claros de como a gente pode ter um mundo mais sustentável, a Bridgewater pegou esse princípio como ponto de partida para eles pensarem em sustentabilidade. Quais são esses 17 objetivos? Vão de coisas como, não vou falar todos eles, mas só para dar alguns exemplos para vocês. Estamos falando de diminuição da pobreza, diminuição da desigualdade, estamos falando de ambiente de trabalho bom, estamos falando de igualdade de gênero, estamos falando de tratamento de água, estamos falando de ambiente, vida marinha, manter o ecossistema marinho, estamos falando da mesma coisa para a parte terrestre na Terra, estamos falando de cases como educação, acesso melhor à saúde. Então, são diversos pontos que pensam esse mundo de forma mais sustentável. O que a Bridgewater fez? Dissecou todos eles, porque cada uma dessas SDGs da ONU tem 6, 7 sub-objetivos. Então, o que eles fizeram foi, de forma sistemática, né, e fundamentalista, entender cada um deles,
dissecá-los, achar fontes no mundo críveis, né, de dados sobre isso, para olhar todos os ativos que o All-Weather já olha no mundo inteiro e identificar quais são os ativos mais sustentáveis com essas SDGs da ONU. Então, na questão de sustentabilidade, que é o All-Weather Sustainability, a Bridgewater tem um E. Tem que ser ESG e tem que ser sustentável. Então, ela está fazendo uma união, por isso que eu chamo de um passo à frente das questões ESG. É você ter, fazendo um paralelo com empresas, não basta você se comportar bem. Isso é o que fala muito a questão de ESG. O seu produto ou serviço precisa estar alinhado com um mundo mais sustentável. Essa é a ideia do All-Weather Sustainability. Tá? Perfeito, eu fiz questão de introduzir essa pauta aqui, porque a gente já tem um carinho muito grande por esse tipo de atitude, então fica aqui um espaço especial para essa estratégia. Vamos pensar agora numa segunda estratégia da casa, que ela procura reagir mais com movimentos táticos, olhando mais o curto prazo, os efeitos de cauda, aqueles eventos não previstos, né? Conta um pouquinho para a gente dessa estratégia, como é que ela se posiciona e aonde que eu encontro esse tipo de alocação aqui nos fundos da Bridgewater disponíveis pela XP e aqui pela All Investimentos. Por favor, Bernardo. Não, perfeito, Henrique. Então, quer dizer, quando a gente pensa em sustentabilidade, em alocação estratégica, a gente está pensando no All-Weather Sustainability. A gente desenvolveu a 4 mãos com o time de fundos da XP, uma estratégia que ficou disponível ali ao redor do meio de maio, se eu não me engano, foi dia 17 de maio, não consigo precisar exatamente. É uma estratégia da Bridgewater chamada Core Global Macro. O que o Core Global Macro busca? O nome já dá algumas pistas, né, que você já colocou bem aqui na nossa conversa. E o Core Global Macro da Bridgewater, ele busca trazer para a mesa 2 elementos. A alocação estratégica, de você pensar a construção de um portfólio estratégico visando o longo prazo, e as visões táticas, que é o macro view da Bridgewater. Então, quando você pensa que você gostaria de ter para o seu portfólio uma otimização, e é isso que a Bridgewater faz de fato, tá? Pensando na estratégia de longo prazo, com as posições táticas de curto prazo, né? Aonde é possível hoje você gerar alfa, quer dizer, gerar um retorno diferenciado, dando agnóstico em termos de estar long ou short nas suas posições, é o Core Global Macro, no qual metade do risco é alocado para uma estratégia visando de longo prazo e metade do risco é alocado pensando nessas posições táticas. Então, é um fundo de 9% de volatilidade, o All-Weather Sustainability tem 8%, na qual você consegue encontrar na plataforma tanto o fundo com a exposição em BRL, que a gente chama sem exposição ao dólar, quanto com a exposição a dólar. Essas 2 estratégias que acabaram de subir na plataforma, tanto o All-Weather Sustainability quanto o Core Global Macro, tem as 2 opções, que a gente entende que vocês, junto com os investidores de vocês, são as melhores pessoas para identificar qual a melhor opção, se é com dólar ou se é sem exposição ao dólar. Então, a gente gosta de deixar essas opções na mesa para tornar aí o dia a dia de vocês e dos investidores mais fácil de obter a exposição que eles gostariam. Perfeito. Eu queria que você só aprofundasse mais um pouquinho esse tema do com dólar e sem exposição ao dólar, porque se realmente é uma dúvida que fica na cabeça dos investidores. Eles ficam naquela, entram com exposição cambial, sem exposição cambial. Como é que vocês estão interpretando os movimentos do dólar norte-americano contra uma cesta de moedas globais e como é que vocês estão se posicionando nesses mercados? Né? O que você acha que o investidor deve levar em consideração na hora de equilibrar essas 2 pontas, né, com hedge e sem hedge? Não, perfeito. Então, vamos André, acho que é uma ótima questão que você colocou na mesa. Vamos primeiro ver qual é a visão da Bridgewater, em termos das suas posições táticas, e depois vamos pensar com a lente do investidor, olhando pela questão de construção de portfólio. Eu acho que são 2 frentes muito interessantes e diferentes. É difícil você trazer as 2 coisas para a mesa ao mesmo momento para facilitar a decisão do investidor. Quando você pensa nas posições táticas da Bridgewater, eles têm uma visão, por tudo que aconteceu, tudo que a gente começou conversando no início da nossa conversa, que essa injeção
essa impressão gigantesca de dinheiro no ano passado, todas as questões inflacionárias, a concentração dos investidores de uma forma geral em portfólios americanos, né? Como eu falei, mais de 60% em portfólios americanos e sem hedge. Então, tem hoje, do volume de recursos do mundo, 60% está alocado nos Estados Unidos sem a proteção cambial. Então, as pessoas estão ligadas à economia americana e expostos ao dólar. Se você pensa isso olhando para frente, né, que dado tudo que o Fed vem fazendo em termos de ampliar o balanço e continuar imprimindo e comprando ativos, a Bridgewater entende que muito dificilmente você vai ver um dólar forte frente a uma cesta de moedas, né? Naturalmente, isso leva, pode não ser no curto prazo, mas para um médio e longo prazo, para o enfraquecimento do dólar. Tá? É difícil você imprimir a quantidade de dinheiro que os Estados Unidos fez, é difícil você colocar essa quantidade de dinheiro na economia sem gerar inflação e, consequentemente, sem gerar um enfraquecimento do dólar. Então, acho que esse é um ponto. Então, se você olha nas posições táticas da Bridgewater, você vai ver muito mais preeminente essas posições táticas de enfraquecimento do dólar contra diversas moedas, tá? Que é a mesma visão, por exemplo, para a libra inglesa, né? Então, do pound versus a também outras moedas, tá? Então, esse é um ponto. Quando você pensa na visão de um brasileiro, né? Será que eu devo estar exposto ao dólar ou não exposto ao dólar? Na visão de um brasileiro, o que o investidor deve levar em conta é o seguinte: primeiro, nós estamos num país emergente, consequentemente, nós estamos num país, teoricamente, de moeda mais fraca. Tá? Então, você ter moeda forte, o que significa? A gente já viu em vários ambientes de crise, quando, olha, o mercado entrou em pânico, apagou a luz do mercado, né? Ouro cai, treasury cai, as bolsas caem, as commodities, de uma forma geral, caem e o dólar se valoriza, porque ainda continua sendo a reserva, né? Se você olha hoje, qual a importância de ser a reserva global? Você pega um dólar hoje, você pode ir para qualquer lugar do mundo que você vai fazer frente a esse dólar, você vai usar esse dólar. Então, das mercadorias transacionadas no mundo, se eu não me engano, é algo como 60%, acho que é ao redor de 80%, 85% que é transacionado em dólar no mundo. Isso é uma coisa que a China vem trabalhando fortemente, pensando lá no tema de China, vem trabalhando fortemente para tornar o seu mercado financeiro mais globalizado. Porque para ser uma potência econômica, você também tem que ter esse poder de emitir moeda, que os Estados Unidos têm hoje. Os Estados Unidos têm esse poder mais do que todos os outros países, porque o mundo trade em dólar. O mundo confia nessa gestão do dólar. Então, eu acho que para um investidor brasileiro não ter um dólar, se ele tem 0 de dólar, eu acho que deveria ter alguma coisa de dólar, porque o dólar é a moeda que o mundo utiliza. Por isso que quando eu falei da questão da inflação dos Estados Unidos ser preocupante para o mundo como um todo, vai impactar o mundo inteiro, está tudo conectado, todo mundo trade em dólar. Então, o enfraquecimento do dólar significa automaticamente isso se espalhando para outros lugares no mundo. Então, pensando na ótica de um brasileiro, eu acho que aí tem que ter um dever de casa do investidor de saber, será que eu tenho tamanho adequado em moeda forte? Será que eu posso diversificar? Eu acho que deve diversificar. Na visão da Bridgewater, deve diversificar. Você não deveria ter somente dólar, você deveria ter dólar, euro, e até num futuro breve ter ien, né? Ou moeda chinesa. Você deveria ter uma cesta de moedas para você ter esse tipo de coisa. E nada melhor do que o próprio investidor ver os seus sonhos, os seus gastos, o que está ligado ao dólar. O que eu vejo muitas vezes é uma visão um pouco não tão profunda de quais ativos, quais os itens de consumo, quais os sonhos estão ligados ao dólar. A maioria das vezes as pessoas, quando fazem esse exercício, se surpreendem com quantidade de sonhos ou de vontades ou de consumo que estão ligadas ao dólar. E aí não tem o que a gente chama aqui no mercado esse match, né? Essa gestão de risco dos seus sonhos, né? Tendo uma exposição ao dólar. Então, acho que esse é um ponto importante, mas eu acho que o investidor tem que fazer esse dever de casa. Se ele já tiver uma exposição grande em dólar, se ele já tiver a exposição em dólar do jeito adequado, eu acho que deveria efetivamente ir para o produto redeado, que é uma ótima solução, porque você importa fontes de retorno de outros lugares, você não diminui a sua diversificação. Você está implementando uma diversificação num grau, de repente, um pouco menor, mas você continua implementando a diversificação e tornando seu portfólio mais robusto.
tendo um portfólio com outras fontes de retorno, não somente ligadas ao Brasil. Muito bom, a gente está chegando aqui a quase 1 hora de live e a gente precisa caminhar aqui para o encerramento. E dá uma palhinha pequenininha aqui, uma pincelada, você já abordou praticamente a nossa última pergunta aqui do bolso do colete, mas é só agregar um pouquinho. Como é que essa diversificação global, bem feita, eficiente, ela pode contribuir para a melhor descorrelação dos portfólios, para a melhora de eficiência de uma carteira aqui brasileira, que em média tem 5% a 30% já globalizado, né, com viés de alta? Vamos tentar encerrar essa nossa abordagem com um olhar pessoal teu, que conhece bem esse mundo internacional. E, para fechar, o que mais pode chegar por aí? Não, perfeito, perfeito, Henrique. Muito obrigado pela provocação. Eu acho que a diversificação, como a gente vem conversando aqui, ela é um caminho para tornar um portfólio mais robusto. Matematicamente é isso. Assim, eu gosto sempre de citar Markowitz, que ganhou um prêmio Nobel, basicamente destacando o almoço grátis que existe em finanças, que é a diversificação. A diversificação, o que ela traz para a mesa? Se você escolhe bons ativos, que vão ter retornos interessantes, mas que ele andam diferentes, ele faz o seu caminho ser menos esburacado, né? Qual que o investidor prefere? Navegar via uma autobahn alemã ou via uma estrada toda esburacada? Certamente, pensando em construção de patrimônio, pensando em construção dos seus sonhos, eu acho que navegar através de uma autobahn seja mais prudente do que você ir para uma estrada esburacada, mesmo que você chegue no mesmo lugar. A diversificação possibilita isso, possibilita você construir um portfólio que tenha fontes diferentes de retorno e que, independente se aconteça um problema com um país em específico ou com um ativo em específico, só dando um exemplo, eu acho que muitos de vocês, né, tirando o 7-1, levam em alta conta a Alemanha. Né? Tirando o 7-1, que para mim foi bastante traumático, mas eu tenho a Alemanha em alta conta. O mercado alemão, o mercado de bolsa alemão passou 60 anos debaixo d'água. Então, se você fosse um investidor alemão, estivesse na Alemanha, estou falando de países mais organizados, não estou falando de Venezuela, não estou falando de Argentina, estou falando de Alemanha, e você tivesse os seus recursos em bolsa, você poderia enfrentar, ao longo da história alemã, 60 anos debaixo d'água. Então, quando você pensa em diversificação, é exatamente tirar essas armadilhas do caminho. É você ter fontes diferentes que por algum motivo você estiver errado, por algum motivo você amanheça, imagina para um investidor que esteja na Venezuela, por algum motivo você amanheça no lugar errado, que estar no lugar errado não significa que isso vai se tornar também um dano tão grande que você não consiga recuperar no seu portfólio. Então, pensar em diversificação é um pouco isso, é trazer um pouco daquelas histórias da minha avó para a mesa, que é não coloque todos os ovos numa mesma cesta, aquelas coisas que são ensinamentos de vida, mas que muitas vezes as pessoas olham e falam, não, você está pensando em diversificação, quer dizer que você não tem convicção, quer dizer que você não está querendo tomar risco, você não está querendo tomar retorno. Não é isso. Se você olha para a história do Ray Dalio, o maior hedge fund do mundo, o hedge fund que mais gerou resultados para os seus investidores, o Bridgewater distribuiu mais de 60 bilhões de dólares para os seus investidores, foi através de diversificação. Então, eu acho que pensar portfólios com diversificação, você está pensando em construir portfólios mais robustos. Esse eu acho que é o ponto principal e deveria estar no mantra de todo mundo, né? Pensar diversificação é um santo grau importante para os investidores. Eu acho que teremos portfólios mais robustos tendo diversificação, né? Tem uma passagem do Swensen, que infelizmente acabou de falecer. O Swensen, ele foi o CIO, né, o chefe de investimento do Endowment de Yale, que, se você olha os números, foi o endowment de melhor retorno ao longo dos últimos 20 anos nos Estados Unidos, né? O investidor profissional que melhor obteve retornos. E ele falava que a diversificação é um negócio que você precisa confiar e precisa olhar no longo prazo, porque quando você está num ambiente de crise, como a gente teve no ano passado, você fala assim, pouco importava a diversificação, os Estados Unidos caiu, China caiu, todo mundo caiu ali em março, de uma forma geral. Perfeito, quando você tem esse pico de crise, pode até parecer isso. Mas no longo prazo, lembrem, né,
o retorno do ativo é o que efetivamente tem de real, o que efetivamente cada país está fazendo, cada empresa está fazendo, é a construção de um dia a dia, né? Quando você tem um casamento muito grande entre o dia a dia e os retornos financeiros, os ativos financeiros, você está entrando num ambiente de bolha. Então, no longo prazo, tudo dando certo, essas coisas vêm para o lugar. Então, o dever de cada país, de cada empresa, é que vai fazer o retorno final desses ativos. Então, você diversificar isso, você está tendo pessoas trabalhando para você, deveres de casa diferentes, caminhos diferentes que podem agregar no seu portfólio. Mais do que perfeito, nosso mantra. Nosso mantra, né, Henrique? Pois é. Normalmente, Bernardo, a gente termina nossas lives aqui pedindo para o convidado deixar um recado, uma mensagem, alguma coisa que você queira deixar gravado na mente dos clientes. Acho que a palavra diversificação ficou bem gravada, né? A gente já fala direto, agora você ajuda a gente nesse nosso mantra. Queria que você deixasse um recado final para o pessoal. Primeiro, agradecer muito novamente o convite de vocês, a presença de todos aqui conosco. E eu acho que a palavra final é pensar sempre de como tornar os seus portfólios mais robustos, né? Como você construir portfólios que sejam aí, que você consiga, que você não precise acordar todos os dias, né, e olhar ali o jornal e saber, será que está indo para lá? Será que está indo para cá? Será que está acontecendo isso? Está acontecendo aquilo? Então, eu acho que diversificação é esse o caminho. Contem com a Itajubá nesse sentido. O Henrique me fez um questionamento de o que tem de novidades. A gente está num amplo, para vocês entenderem, o Brasil é um dos países que menos, pensando não no trabalho de vocês, o trabalho de vocês tem sido fantástico. Acho que vocês estão aí, como você falou, Henrique, um caminho muito diferente, né? Vários degraus acima do que a gente vê a média do nosso país, quando você pensa em termos de diversificação internacional. Só para ter para vocês, os dados da Ambima apontam para, do total de ativos de fundos de investimento no Brasil, ao redor de 1% é investido fora do Brasil. Quando você olha para esses dados nos Estados Unidos, que é o maior mercado do mundo, que concentra 60% dos ativos, como a gente falou, é 30%. Então, mesmo os americanos que têm uma infinidade de oportunidades nos seus respectivos países, eles investem 30%. Então, a gente está só no começo dessa jornada. Então, o nosso trabalho aqui na Itajubá vai ser ajudar vocês, não somente a All Investimentos, mas no mercado como um todo, a ter mais opções para diversificar bem. Então, a gente está pensando em trazer mais opções em multimercados, mais opções em bolsa, mais opções na renda fixa, para as pessoas pensarem no futuro o seguinte: eu tenho um portfólio de bolsa. Tá bom, bolsa o quê? Eu tenho Brasil, China, Europa, Estados Unidos e por aí vai. Quando pensarem em multimercados, pensarem a mesma coisa e por aí vai. Então, esse é o nosso... Eu queria deixar essa palavra, que contem conosco, a gente está nesse caminho, a gente vai ter muito mais novidades aí pela frente, de trazer mais opções de diversificação, apesar de que eu acho que vocês têm uma das melhores grades aí que é possível ter aqui no Brasil, dado o trabalho aí belíssimo que a XP vem fazendo. Com certeza. Muito obrigada, Bernardo, pela sua presença. Eu vou passar a palavra aqui novamente para o Henrique, para ele fazer o nosso encerramento. Mas eu já queria deixar aqui uma boa noite para você. Bom, encerramento sempre é difícil, e eu quero agradecer muito a presença aqui do Bernardo, o apoio do Guilherme Simão, grande parceiro, todos os investidores e assessores, a minha partner aqui, dona do relógio, e reforçar esses conceitos. O Brasil ainda é uma das grandes economias do mundo, acreditem que é, mas ela é menos de 2% do PIB mundial, é menos de 2% da capitalização das bolsas e é menos de 1,5% da renda fixa no mundo. A gente está entrando num momento de Olimpíadas. Então, pensem em vocês que os medalhistas olímpicos são aqueles atletas que têm perseverança, treinamento, capital humano, dedicação. Essas figuras eu represento nos grandes gestores. Então, quem quiser ler sobre Rei Dário, dá um Google. É uma das mentes brilhantes do mundo. Já foi eleito um dos 50 homens de finanças mais influentes. Então, a gente aqui tem o prazer e o dever de estudar, de pensar em diversificação, em propor para cada investidor carteiras com produtos complementares dos melhores mentes, dos melhores cérebros, aonde quer que estejam.
Então, contem com o time aqui da OL e a gente está preparado para ter conversas olho no olho, para fazer isso de uma forma muito individualizada, um trabalho de alfaiate mesmo. É isso, então, deixo aqui uma boa noite, ótima semana e muita saúde, né? E, Bernardo, até breve. Até breve. Muito obrigado, gente, mais uma vez pelo convite. Uma boa noite a todos. Tchau, gente. Boa noite. Até semana que vem. Até semana que vem.